Voltei. Às vezes eu acho que eu estou numa situação meio de anomia didática, porque as regras tradicionais de ensino, ou as práticas tradicionais, no momento desapareceram, né? E as novas práticas estão aparecendo aí como essa, mas ainda não estão claramente definidas. Resultado, eu fico perdido. Fico perdido até mexendo no iPhone para poder fazer a gravação. Mas vamos lá. Aqui então na aula 5 tem 3 questões sobre marxismo. Aquela corrente sociológica, que é uma corrente também da história, que é uma corrente também política, uma corrente também da economia, uma corrente filosófica, que é o marxismo, né, lançado por Marx e por Engels, e que foi sendo desenvolvido, aperfeiçoado, né, tomando uma outra dimensão com os seus seguidores. Né. Nós vimos, por exemplo, na Revolução Russa, né, como é que o Lenin e o Stalin adaptaram o marxismo à sua visão, a visão que os dois tinham de política e da realidade da Rússia. Mas para nós aqui no momento interessa mais a interpretação sociológica e histórica do marxismo. Na outra aula a gente vai falar da questão política. Beleza? Bom, questão 1. O princípio básico do pensamento marxista, contendo sua visão da sociedade, da história humana e da modernidade capitalista, é chamado de... Como é que essa interpretação, que não me foi dada essa interpretação marxista da realidade social? Socialismo científico? Não. Socialismo científico foi o nome dado aí a versão marxista do pensamento político socialista. B. Comunismo? Não. Comunismo é outro nome que foi dado ao pensamento político, né, revolucionário do Marx. C. Socialismo utópico? Também não. Socialismo utópico foi o nome que Marx e Engels utilizaram para se referirem aos socialistas que antecederam os dois, que defenderam uma visão de socialismo, né, que eles consideravam não científica. D. Materialismo histórico e dialético, é esse. Né, a ideia de que a base da sociedade é uma base, sobretudo, econômica, que a gente tem que explicar a sociedade, em primeiro lugar, a partir da realidade econômica, do modo de produção, né, do trabalho em si, das relações sociais, né, de produção. Ele enfatiza a questão do trabalho, né, das formas de trabalho, propriedade e tal, tecnologia ou a técnica utilizada, que essa base é que vai ser determinante na organização da superestrutura política e cultural da sociedade. Então, a resposta é essa. E essa base é uma base histórica, ela muda com o tempo, né? Ela é histórica porque muda com o tempo, e é dialética, porque ela é baseada no confronto, né? no choque de forças contrárias. É a letra D. Não é a letra E, o idealismo, que é exatamente o contrário. Eles vão defender, né, vão enfatizar a importância de a gente compreender como a base material, essa base econômica, é determinante para explicar o conjunto da sociedade. Exatamente o oposto do pensamento do idealismo, que enfatiza mais a questão cultural, das ideias, né, da superestrutura ideológica na explicação do funcionamento da sociedade. 2. A crença marxista de que a estrutura econômica é que determina a organização política e a cultura de uma sociedade foi chamada pelos críticos do marxismo, não pelos marxistas, mas pelos críticos do marxismo, essa ênfase que Marx deu à base econômica, os seus críticos chamaram de quê? Dialética idealista? Não. A dialética realmente é básica no pensamento marxista, mas não é de linha idealista, né? De linha materialista. B. Determinismo econômico? É essa. Olha lá. Porque na visão dos seus críticos, né, na visão dos críticos do marxismo, Marx e Engels acabaram criando uma explicação muito simplista da realidade social, né, da sociedade, né, da história, ao enfatizarem a ideia de que a base econômica é que, em última instância, a palavra é do Marx, a palavra, a expressão, né, em última instância, que vai determinar a superestrutura política e ideológica. De fato, Marx refutou essa crítica, falando que ele e Engels, né, eles não desprezaram a importância do impacto da política, das ideias, da cultura na economia, na base material. Porém, na visão de Marx, esse impacto acontece, mas aí que vem a tal expressão. Esse que é o grande problema do marxismo, quando ele tenta se livrar, né, dessa visão de que ele que é um pensamento baseado no determinismo econômico. Ele fala não, que mesmo havendo influência da superestrutura política, do Estado, do governo, das ideias sobre a sociedade, sobre a base econômica, em última instância,
né, é a base econômica que determina, né, o conjunto da sociedade. Eu acho que na outra aula dei um exemplo para vocês, agora não me recordo se foi para vocês ou uma outra turma, a questão da reforma religiosa no século XVI. Né? Por exemplo, aquela ideia de que o calvinismo, a ideia do Weber, né, que o calvinismo influenciou um bocado o pensamento calvinista no desenvolvimento do capitalismo, que criou aquela mentalidade, né, favorável ao trabalho, à poupança, ao esforço pessoal. Aí, nesse caso, a gente vai ter o contrário, né? É a cultura, são as ideias influenciando o desenvolvimento da economia. Como é que os marxistas respondem a isso? Falam o seguinte, olha, tudo bem, o calvinismo pode sim ter influenciado o capitalismo. Acontece que para ele influenciar o capitalismo, previamente teve que surgir uma classe burguesa que aceitasse o calvinismo. Ou seja, primeiro surge uma burguesia, resultado de uma transformação social, desenvolvimento do comércio e tal. Surge uma burguesia e quando aparecem aquelas ideias calvinistas, as ideias vão refletir essa nova classe que está em ascensão. Então não é o calvinismo que cria a burguesia e o capitalismo. É o nascente capitalismo e a nascente burguesia que vão criar, nessa visão, tá? Nessa interpretação marxista. Não estou falando que de fato foi o que aconteceu, é a interpretação marxista. Essa formação do capitalismo e da burguesia que vai criar as condições para o aparecimento do calvinismo, que acaba reforçando esse desenvolvimento, como se fosse um efeito dominó, quer dizer, a transformação econômico-social cria uma burguesia que leva ao desenvolvimento da reforma calvinista, e essa reforma calvinista retorna para essa estrutura social de nascente capitalismo, de burguesia em ascensão, num movimento que é dialético. Né? Que a gente vai ter essas duas forças encontrando aí, entrando em confronto também, no caso aí com o catolicismo, entrando em confronto com a estrutura tradicional, então a gente vai ter um movimento, uma dinâmica, mas que partiu da onde? Partiu da base econômica. Em suma, não teria como alguém desenvolver, em suma, segundo o marxismo, pessoal. Não estou falando que realmente foi assim, estou interpretando, colocando a interpretação marxista. Em suma, se não tivesse, se o Calvino tivesse defendido as suas ideias, mas se não tivesse acontecido uma transformação econômica estrutural, levando à formação da burguesia, as ideias do Calvino não iriam se espalhar. Elas se espalharam na visão do marxismo, porque já havia uma transformação na base econômica e social prévia, que permitiu a aceitação do pensamento calvinista. Para os seus críticos, os críticos do marxismo, isso é determinismo econômico. Okay? O nome não foi modo de produção, modo de produção foi o nome que Marx deu a essa base, a forma de produção, né, na base material. Não foi sociologia científica, né, porque, né, na verdade, estou criticando essa sociologia que tem a pretensão de ser científica, e não foi o estruturalismo, que envolve todas as estruturas da sociedade. E os críticos do marxismo criticaram a ênfase que o Marx deu à questão econômica, à estrutura econômica. Okay? 3. Segundo o marxismo, as sociedades desiguais são marcadas pela estagnação tecnológica, incapacidade de gerar excedentes, luta de classes, guerra civil das elites, ausência da liberdade econômica. Essa é fácil, né? Não é estagnação tecnológica, porque a desigualdade social não impediu o desenvolvimento tecnológico. As sociedades humanas evoluíram com novas tecnologias, lá das primeiras civilizações até hoje, mantendo a desigualdade. A incapacidade de gerar excedentes, não. A geração de excedentes é que cria desigualdade. Uma classe produz excedente, outra classe não produz e se apropria do excedente daquela que produz. A que produz é a classe dos trabalhadores, escravos, servos, proletários e tal. A luta de classes na visão do marxismo, o motor da história é a luta de classe, é o conflito entre a classe dominante que controla as riquezas e explora a classe dos trabalhadores, que constitui a classe dominada, que entra em conflito, portanto, com essa classe dominante. O trabalhador produz a riqueza, mas não é o dono da riqueza. O dono da riqueza é aquela classe dominante formada por não produtores, proprietários de escravos, senhores feudais, burgueses, que podem até ter um papel na produção. Mas a maior parte da produção depende do trabalhador na visão do marxismo, gerando esse conflito de classes. Não é guerra civil das elites, embora isso, né, possa ajudar no agravamento da luta de classe, segundo o marxismo, e na ausência de liberdade econômica. Que liberdade econômica vai ter no capitalismo e não é isso que vai causar a luta de classe. Ok? Luta de classe. Na aula 6,
outras questões sobre Marx e Engels. Na visão de Marx e Engels, aqui nesse caso a gente enfatizando mais o capitalismo, né? Na visão de Marx e Engels, o capitalismo representou um retrocesso econômico no processo histórico da humanidade. Não. Eles deixam isso bem claro no Manifesto Comunista. Eles reconhecem o caráter progressista do capitalismo. Ele gera novas tecnologias, ele gera globalização, ele destrói antigas formas de produção. Ele traz um progresso tecnológico, econômico, de aumento de produção e de produtividade. B. Inaugurou a fase da luta de classe na sociedade. Não, a luta de classe surgiu lá nas primeiras civilizações, com escravidão, com escravismo, depois na Idade Média, com feudalismo. Não começa com o capitalismo. Iniciou o processo de privatização dos recursos econômicos. Não, a propriedade privada tinha entre os gregos e romanos. É baseado na exploração de uma mão de obra livre que não possui os meios de produção. É o que a gente comentou na outra questão, né? É a visão do Marx, o proletariado gera riqueza, produz a riqueza, mas não é dono da riqueza, né? E a cultura no capitalismo, lá aquela ideia do materialismo histórico. A base econômica capitalista gera uma cultura em que as pessoas consideram normal a propriedade privada e acham normal um contrato de trabalho como uma coisa justa. Pode ser que o salário esteja baixo, mas tem que ser ajustado e tal, mas que é normal você trabalhar para um empresário, receber um salário e ele ficar com a produção, porque foi feito um acordo comercial entre duas pessoas que são livres aos olhos da lei, o operário e o capitalista. Na visão do marxismo, isso é uma ilusão. É, na verdade, uma cultura gerada pela natureza do capitalismo que precisa dessa cultura para evitar que o proletariado se revolte constantemente, né, contra a estrutura capitalista. E com leis que defendem a propriedade privada, com uma filosofia como o liberalismo, que afirma que, filosofia política, né, que afirma que a propriedade privada é um direito natural, e o marxismo diz que não é um direito natural, é um direito artificial, criado como necessidade para justificar a existência da propriedade, né, e o controle do proprietário sobre a riqueza. Então, na prática, na visão do marxismo, pessoal, não estou falando que também isso é o correto, mas na visão do marxismo, no capitalismo, a exploração permanece mesmo com o trabalhador sendo livre e recebendo um salário. Okay? E dispensa a necessidade de um aparelho de Estado para existir. Claro que não. Tem que ter Estado, tem que ter governo, leis, justiça, garantindo propriedade privada, garantindo a ordem social. Então é a letra D. 2. A produção que excede o necessário para o pagamento do salário do trabalhador e que é recolhida pelo capitalista foi chamado por Marx de... É aquela produção, portanto, excedente. O trabalhador produz um mínimo necessário para a sua sobrevivência, que, segundo o marxismo, vai retornar na forma de um salário. Só que ele tem que produzir além do necessário, que vai ser o excedente que o capitalista vai se apropriar e não vai remunerar, não vai pagar. Então, se ele produziu, sei lá, o equivalente a R$500 numa semana, e ele precisa de R$200 para sobreviver, então ele vai receber um salário equivalente a R$200. E os R$300 ele não vai receber, vai ficar com o capitalista. Então, o capitalista consegue lucrar já no pagamento do salário, porque o trabalho realizado vai ser superior ao salário pago, à remuneração, na visão do marxismo. Que nome foi dado, então, a essa diferença? Lucro mercantil? Não. Propriedade alienada? Realmente, Marx fala da alienação, né, no sentido que o trabalhador perde a noção do seu papel na realização da produção, né, na produção da mercadoria, e ocorre, então, uma transferência desse produto, né, para o proprietário. Mas não foi o nome que o Marx deu a esse trabalho excedente. C, mais-valia, é esse, né? Aquele valor a mais que não foi remunerado, o valor do trabalho. D, capital, é uma fonte de capital, mas no caso aí do trabalho excedente, não remunerado, o Marx chamou de mais-valia. O excedente básico é um excedente básico, mas o Marx chamou foi de mais-valia, não de excedente básico. A letra C. Por fim, segundo o marxismo, o Estado no capitalismo, que tem que ter Estado, né? A gente estava comentando isso na outra questão, né? Essa questão aqui, ó. Essa aqui, ó. A letra E, né? Está errada porque precisa de um aparelho de Estado, né, para o capitalismo existir. Então vamos lá. Segundo o marxismo, o Estado no capitalismo, é uma organização política acima das lutas de classe. Na visão do marxismo, o Estado vai refletir o poder de uma classe sobre as outras. Ele vai ser um instrumento em que uma classe
vai exercer o seu poder no conjunto da sociedade, com leis que vão favorecer aquela classe, com uma polícia que vai proteger os interesses daquela classe, um governo, uma legislação, uma justiça que vão assegurar os interesses daquela classe. Pode também assegurar de outros setores da sociedade, mas de um grupo em especial, né, que vai ser a classe que vai estar dominando os recursos econômicos. Por ter autonomia, está dissociado da base econômica de forma alguma. Na visão do marxismo, é exatamente o oposto, pessoal. Por isso que ele foi chamado de determinismo econômico. Vamos falar que o Estado está associado àquela estrutura econômica. Uma estrutura econômica 100% capitalista não tem como ser conciliada com um Estado de linha escravista, que defenda legislação escravista. Né? Não tem como. Ou o contrário. Um Estado que vai defender leis de trabalho livre, de isonomia, numa estrutura econômica que é escravista, é incompatível. Então ele vai refletir aquela estrutura econômica. Representa o interesse da burguesia? É esse, né? Porque na visão do marxismo, o Estado no capitalismo representa, no fundo, os interesses dos capitalistas, da burguesia, dos grandes proprietários de capital. D. É fundamental para dirigir a produção? Não, a produção é dirigida pelo burguês, pelo capitalista. E contraria a lógica da economia de mercado. Não, mantém propriedade privada, mantém os contratos, né, mantém a economia de mercado funcionando. É a letra C. Tem mais outra? Não. Acabou. Ok? É isso aí. Então, na terça-feira, eu atendo vocês de manhã, né, para ver se tem alguma dúvida nesse questionário. Amanhã também, à tarde, eu tenho um plantão, se vocês tiverem dúvida. E ainda na sexta-feira eu também atendo para a gente tirar dúvida para a prova, tá? Mas aí para a aula de sexta-feira, não, na verdade aula de quinta, né? Na aula de quinta eu vou colocar, na verdade, textos para a gente trabalhar a questão de cotas, né? Que a gente vai discutir novamente ali com X-Tudo, tá? Mas aí na aula de sexta-feira, no atendimento de sexta-feira, eu vou fazer o atendimento em cima da prova, né, para tirar dúvidas para a prova. E deixo os textos para a gente depois debater nas aulas com X-Tudo. Beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.